Eu já vou deixar claro aqui que eu não sou hater de Pânico 5. Pelo contrário, na verdade tem bastante coisa naquele filme que eu genuinamente gosto. Agora, os diretores deveriam pegar os filmes anteriores da franquia, especialmente Pânico 2, para aprender a como fazer cenas de perseguição que são angustiantes de verdade. Eu espero que os dois tenham aprendido pro sexto filme. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita! Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje a gente vai para a universidade, meter a cara nos estudos e se sobrar um tempinho no final de semana, a gente vai lá conferir a estreia de A Facada nos cinemas. Recentemente eu tinha falado aqui no canal sobre Pânico, o filme original de 1996, e como aquela obra ajudou a redefinir os parâmetros do cinema de horror, especialmente dentro do subgênero do slasher. E hoje a gente está aqui para falar um pouco da continuação. Então, com vocês, Pânico 2. Mas antes da gente ficar preso em um estúdio de som com o Ghostface, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Hello? Hello, Sydney. Remember me? What do you want? It's time, girlfriend. Ainda que Pânico tivesse vindo das mãos do Wes Craven, que já tinha dirigido alguns filmes de terror muito bem sucedidos, ninguém estava preparado para o sucesso daquele primeiro filme, especialmente a Dimension Filmes. O primeiro Pânico, caso vocês não saibam, custou apenas 15 milhões para ser produzido e acabou arrecadando 173 milhões nas bilheterias do mundo todo. E já prevendo a possibilidade de retornar para uma sequência, o Kevin Williamson já tinha todos os planos preparadinhos. Afinal de contas, bicha boa é bicha precavida. Ele tinha escrito um tratamento inicial de 5 páginas para as possíveis sequências. E assim que o primeiro Pânico chegou aos cinemas em 1996, ele correu para escrever o roteiro completo do segundo filme, que sairia no ano seguinte, em 1997. Acontece que esse primeiro roteiro acabou vazando lá naqueles idos anos da internet de escada. E todas as informações estavam lá para quem quisesse ver, incluindo a identidade dos assassinos, quem morreria e quem ficaria vivo, enfim, todo mundo já sabia o que ia acontecer nesse filme. Assim, pouco antes das gravações, o Kevin Williamson acabou tendo que reescrever uma grande parte do roteiro, para poder manter a surpresa do público. E com isso, algumas ideias que estavam presentes naquele roteiro original acabaram se perdendo no caminho. Em uma entrevista que ele deu em 2017, o Kevin Williamson disse que tudo fazia parte do plano, que aquele roteiro era falso e tinha sido plantado justamente para despistar os vazadores de informações dos estúdios. Só que eu não sei vocês, eu acho isso um grande migué. Mesmo assim, Pânico 2 acabou entrando em produção em março de 1997 e mesmo com todos os contratempos, acabou chegando aos cinemas em dezembro daquele ano, dando continuidade à história da pobre Sidney Prescott e os seus amiguinhos. Aqui a gente avança 2 anos depois da história do primeiro filme e acompanha a Sidney, que agora está na universidade cursando teatro. E ela tá junto também do Randy, que faz um curso de cinema. E os dois estão indo bem, eles estão tentando superar o trauma, e tá tudo tranquilo até que um novo Ghostface aparece. Esse novo assassino parece muito mais brutal e muito mais descontrolado que os assassinos anteriores, o Billy e o Stu. E ele também está seguindo uma rota muito curiosa, já que todas as suas vítimas têm ligação com os nomes das vítimas lá do primeiro massacre. E nisso, a gente também tem o retorno da Gale e do Dewey, só que a gente percebe que eles estão meio brigados. Tudo graças ao livro da Gale, que conta a história dos assassinatos lá do primeiro filme, só que não é muito respeitoso com a figura do Dewey, por assim dizer. Reunidos depois de tanto tempo, esses 4 precisam se unir para poder deter o Ghostface antes que seja tarde demais. E para alguns deles, o resultado vai ser fatal. Don't you know history repeats itself?
Last night, 2 college students were brutally murdered. Police are everywhere. The girl was stabbed 7 times. Quando eu vi Pânico 2 pela primeira vez, eu até gostava mais dele do que o primeiro filme. Eu achava as cenas de morte muito boas e muito mais brutais. Eu gostava de todo esse mistério colocado em cima do assassino e curtia a atmosfera do filme de uma forma geral. E boa parte disso se deve ao fato de que esse filme é o próprio paraíso bissexual, né? Não tem ninguém que não esteja no auge da beleza e da gostosura no elenco disso aí. Desde então, eu já revi a franquia algumas vezes. Tá, gente, eu não vou mentir não. Eu vejo Pânico todo ano. Tenha filme novo ou não, eu tô lá fazendo a maratona e vendo todos os filmes. Sim, eu sou maluca, e se você tá achando ruim, paga a minha terapia. Mas como eu ia dizendo, eu acabei revendo Pânico 2 algumas vezes e o filme foi caindo um pouquinho no meu conceito. Não entendam mal, eu ainda amo muito esse filme e daria tudo pra ver ele no cinema quando ele saiu. Mas eu sinto que ele sofre muito das consequências de ter que ser uma continuação para aquele primeiro filme, que, como eu disse no vídeo anterior, é muito redondinho e perfeito. Então, o que a gente acaba encontrando aqui é uma necessidade quase que abissal do filme ser muito maior e muito mais grandioso em todos os seus aspectos, a começar pelo número de personagens, que é algo de outro mundo. Além do retorno dos personagens que a gente já conhecia, a gente tem o Derek, que é o novo namorado bocó da Sidney. Tem a Halle, que é a colega de quarto dela. Tem o Mickey, que é esse gostoso que vocês estão vendo aí na tela. E tem também o Cotton Wary, que depois de ter sido preso erroneamente, lá no primeiro filme, ele volta aqui pra ser sinistro e gostoso também, né? Como se não fosse bastante, a gente também tem as Gêmeas Lacração, tem a Laurie Metcalf fazendo cosplay de Renata Lopretti, tem o Joshua Jackson fazendo uma gay cinéfila chata, e tem também o jumpscare da Sarah Michelle Gellar. Aliás, um beijo, Sarah Michelle Gellar. É tanta gente que eu sinto que nem mesmo o filme consegue desenvolver tantos personagens. E beleza que tem muita gente que eu citei aqui que é coadjuvante ao máximo, mas eu sinto que essa continuação perde um pouco da beleza daquele primeiro filme, onde você não sabe quem vai ser o próximo a morrer, porque todo mundo é importante. Eu também sinto que a narrativa tem algumas pausas que não casam muito bem com tudo que tá acontecendo ali ao redor da Sidney. Tipo a cena em que o namorado bocó dela sobe em cima de uma mesa e começa a cantar uma música, se declarando pra ela e quase inaugura o pesadelo dos flash mobs. Mas calma, gente, eu não vim aqui hoje pra ficar cagando em cima de Pânico 2. Na verdade, revendo dessa vez, eu percebi o quanto eu ainda gosto muito daquele filme, especialmente pelo modo em que eu fico assustado, envolvido naquele mistério e preso naquela narrativa, por mais que ela se estenda um pouco além do que deveria. Ouch. Hi, Gail Weathers, author of the Woodsboro Murders. She's an opportunist. Be kind, she saved our lives. Yeah, I know. I read all about it in the book. I can't wait to see the movie. Eu sempre tô falando do Kevin Williamson aqui, às vezes até um pouco mais que o Wes Craven. E não é porque eu acho que um é mais importante que o outro, mas é porque não dá pra gente não reconhecer o quanto essa bicha é um gênio do roteiro. Enquanto o primeiro filme veio para satirizar aqueles slashers clássicos da década de 80, esse segundo vem com uma tarefa ainda mais difícil. Ele quer brincar com o conceito das sequências, das continuações em si, e como esses filmes acabam caindo em algumas armadilhas por tentar honrar o legado de um filme original. Nisso, o próprio roteiro tá reconhecendo esse desafio de tentar superar um clássico que é muito amado e que fez muito sucesso, ao mesmo tempo em que ele também cai nessas armadilhas quase que de um jeito proposital. Ele sabe que tá se excedendo, e ele também quer que você saiba disso. Então esse filme acaba brincando com muitos dos clichês e convenções que a gente já espera ver em uma sequência. E isso está muito bem representado na conversa que o Randy tem com o Dewey. É um filme muito maior, com muito mais mortes e com sequências de matança cada vez mais brutais. E como fica claro pela morte do próprio fudido do Randy, ninguém está a salvo nessa continuação. Nem mesmo os personagens que sobreviveram no original. Inclusive, Pânico 2 se aproveita de muita coisa que a gente viu no primeiro Pânico para criar um sentimento de desconfiança ainda maior. Tanto que quando os assassinatos começam, a gente vê uma bandeira vermelha do tamanho da Rússia em cima do novo namorado da Sidney.
Mas, mais uma vez, o Wes Craven e o Kevin Williamson sabem capitalizar em cima disso de um jeito que eu considero genial. Eles querem que você acredite que o filme está seguindo a rota de mostrar um Billy 2.0, um novo namorado maníaco, só para depois puxar o tapete debaixo de você e quebrar sua cara no final. Então, eu acabei passando um bom tempo da minha vida dizendo que Pânico 2 era só um repeteco do primeiro filme, só que maior e mais grandioso. E revendo agora, eu percebi que eu estava errado, e que eu continuo amando esse filme justamente por ele ser muito parecido com o primeiro, mas também muito diferente. What am I supposed to do? If there is some freaked out psycho, they're probably already in your life. Okay, so you just want to sit here and wait to see who drops next? A metalinguagem sempre foi um componente essencial de Pânico, e aqui não ia ser diferente. A gente continua tendo discussões sobre filmes de terror e o papel deles no cinema, de forma geral. Aliás, aquele elemento que eu comentei lá no primeiro vídeo sobre a conexão das histórias com a ambientação onde tudo aquilo está acontecendo se mantém aqui de um jeito bem interessante. Como esse novo filme se passa numa faculdade, essas discussões a respeito do cinema de terror ganham um caráter que é muito mais academicista e pedante. Por sinal, essa é a maior lorota de toda a franquia. Até parece que a academia valoriza bastante o gênero de horror para isso ser estudado num curso de cinema. Eu estudei cinema e eu posso afirmar com certeza que é mentira. Um elemento que eu gosto bastante aqui é a inserção da franquia A Facada, que é uma série de filmes dentro dos filmes que estão ali para comentar um pouco sobre a franquia Pânico, e eu acho isso sensacional. Então, nesse segundo filme, a estreia do primeiro A Facada é uma parte muito importante do plot, inclusive na cena de abertura, que eu, aliás, considero a melhor de toda a franquia. Mas não é só isso não. A gente vai vendo várias ceninhas desse metafilme ao longo do longa. E é genial como esses momentos acabam brincando com algumas coisas do primeiro filme, só que de uma forma muito mais glamourizada e diferenciada. Você tem, por exemplo, a cena que recria o assassinato da Casey Becker, a personagem da Drew Barrymore no primeiro filme. E ali você vê uma nudez e uma certa burrice da personagem que não estava presente no original, mas é justamente para zoar com essas convenções e explorar um pouco das fragilidades de como o slasher é vendido. Tudo isso acaba criando uma aura muito particular e muito bacana para esse segundo filme, especialmente porque é a primeira vez que você vê a Sidney, o Randy, o Dewey e a Gale lidando com todo o trauma que eles sofreram no filme original, e percebendo como isso foi espetacularizado e transformado em uma máquina de fazer dinheiro. E é até curioso se a gente para pensar que, para escrever o primeiro Pânico, o Kevin Williamson acabou se inspirando na história do Danny Rowling, um assassino em série que matou 5 estudantes lá em 1990. Com isso, é quase uma boneca russa de metalinguagem, onde você vai vendo como a vida real inspira a ficção e vai criando cada vez mais derivados que vão se retroalimentando. E eu não sei vocês, mas para mim é aí que reside a genialidade de Pânico. The way I see it, someone's out to make a sequel, so it's our job to observe the rules of the sequel. Number 1, the body count is always bigger. Number 2, the death scenes are always much more elaborate. Eu acho bem curioso como, mesmo tendo sido lançado só um ano depois do filme original, esse segundo consegue tomar algumas decisões que são bem arriscadas e bem corajosas. Algumas funcionam, outras não, mas eu realmente bato palma para como o filme gosta de correr riscos. Eu sei que muita gente não gosta da morte do Randy, inclusive o próprio Kevin Williamson já disse que se arrepende de ter feito isso, mas eu sinceramente acho incrível. É uma das mortes mais bem construídas daquele filme e olha que a competição é grande. Eu acho que a decisão de matar um personagem tão importante quanto o Randy força os outros personagens ao redor dele a tomar decisões cada vez mais difíceis e arriscadas. E prova também que ninguém tá a salvo desse novo assassino, o que pra mim só potencializa a tensão. E correndo o risco de ser cancelado, eu também não gostava muito do Randy não, tá, gente? Puta cara chato, morreu foi tarde. Mas nem é só a morte dele que prova a coragem dessa continuação.
Você tem, por exemplo, no elenco, a Sarah Michelle Gellar, que era uma das grandes estrelas do momento. Ela já estava famosa como Buffy e tinha acabado de estrelar Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ela tinha tudo para ser uma das protagonistas dessa sequência, comercialmente falando mesmo. E aí, ela é a primeira morte do filme depois da cena de abertura. Uau! Fora que não tem uma cena de morte, de perseguição ou até mesmo de tensão que deixa a desejar aqui. O Wes Craven pega esse roteiro do Kevin Williamson, que por si só já era ótimo, e faz o possível e o impossível para criar imagens que vão ficar para sempre cravadas na sua memória. Um dos momentos que eu acho primoroso e que eu mais gosto desse filme é quando a Gale e o Dewey estão sendo perseguidos pelo Ghostface ali no auditório da universidade. E eles acabam fugindo ali pelos arredores e acabam parando em um estúdio de som, onde eles estão separados por um vidro e não conseguem se ouvir. É tão tenso, é tão absurdo, e pra mim é uma das melhores cenas do gênero do horror. E eu falo isso sem medo algum de soar hiperbólico. E não é só essa, o filme inteiro é permeado por essas cenas que causam muita aflição. Você tem toda a sequência de abertura, tem a perseguição da Sarah Michelle Gellar, tem a cena em que a Sidney e a Halle estão presas no carro junto com o Ghostface. Todas são sequências impecáveis. Claro que tem alguns probleminhas aqui e acolá, e talvez o Ghostface seja o maior deles. Ou melhor, um Ghostface em específico. Aqui a gente tem dois assassinos de novo, igual no primeiro filme. O primeiro deles é a Laurie Metcalf fazendo cosplay da Renata Lopretti, e a gente descobre que ela é mãe do Billy Loomis, lá do primeiro filme, e ela tá tentando se vingar da Sidney pela morte do filho. Eu acho ela maravilhosa, e eu também gosto muito de como o roteiro faz essa homenagem ao primeiro Sexta-feira 13, sem medo algum de soar piegas ou bobo demais. E a própria Laurie Metcalf tá perfeita nesse papel. Agora, o ajudante dela, o Mickey, que é interpretado pelo Timothy Olyphant, eu acho muito sem graça. Pra mim é o pior assassino da franquia, eu não consigo me importar com ele, e sinceramente, quem liga, sabe? Mas é gostoso, pelo menos isso. Muito disso vem daquilo que eu falei sobre o excesso de personagens e como o roteiro não consegue desenvolver todos eles muito bem. Eu acho que o Mickey cai nesse terreno e eu realmente não gosto muito dele. Mas vale pela Renata Lopretti assassina. I'm not interrupting anything, am I? It's him. He can see us. Do you wanna die tonight? Is that the best you can do? Why not set your goals higher, huh? You wanna be one of the big boys? Manson? Bundy? OJ? Revisitar Pânico 2 foi muito melhor do que eu esperava. É um filme que honra muito bem o legado do original, mas que não tenta ser preciosista. Ele não tá tentando recriar tudo o que funcionou no primeiro filme sem correr nenhum risco. Igual um outro que a gente vai comentar em algum momento. Eu adoro como os personagens são o centro dessa narrativa e o Kevin Williamson sabe desenvolver eles de uma forma bem sensível. Tá todo mundo lidando com um trauma, só que todos eles lidam de uma forma diferente. Eu particularmente acho muito incrível o Dewey e como ele se torna essa figura protetora para Sidney, quase como uma forma de compensar pela morte da irmã. E a própria Sidney também tem ótimos momentos nesse filme, enquanto ela tenta superar tudo que já aconteceu com ela antes. Eu, real, acho uma continuação muito digna. Pode até não ser a melhor das sequências, mas é um filme que merece ainda, no mínimo, umas 4 estrelas. Isso se você estiver sendo muito rigoroso e muito pirangueiro. Mas me contem vocês, o que vocês acharam de Pânico 2? Qual que é a sua morte favorita do filme? O que vocês acham dos assassinos? Deixa aí nos comentários pra gente poder continuar essa discussão. E caso você queira ajudar o canal, mas ainda não tenha feito, por favor, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece, que gosta de Pânico, que gosta de terror, para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu não pensei em nenhuma piadinha, em nada para falar aqui no final desse vídeo, mas eu venho com uma promessa. Em breve eu tô voltando aqui para fazer o vídeo de Pânico 3, e eu prometo que eu vou revolucionar aqui. Eu venho provar para você que Pânico 3 é sim um excelente filme. E se você discorda, primeiro você assiste o vídeo, mas aí depois você discorda aí da sua casa.